Você por acaso alguma vez já ouviu falar nos povos do mar? Os povos do mar são uma confederação de povos que vieram do mar Egeu. Na Bíblia, eles são conhecidos basicamente pelo nome de filisteus, ou pelo menos sabemos que os filisteus faziam parte de uma dessas tribos, desses povos que vieram do mar. E neste vídeo eu quero falar a respeito de cada um deles, bem detalhadamente sobre as suas origens e a sua história, e também falar um pouco a respeito de monumentos antigos que retratam a respeito deles e que atestam a sua antiguidade. E, obviamente, eu estarei dando foco aqui para as escrituras sagradas que vão citar a respeito deles na época de Abraão e na época de Isaac, e também nas épocas de Davi, na época dos juízes de Israel, entre várias outras épocas cronológicas. Por isso eu peço que deixem os seus likes, se inscrevam, compartilhem com outras pessoas e não deixem de deixar os seus likes. Dito isto, fiquem com mais este vídeo do canal. As escrituras sagradas vão falar a respeito de um povo que foi muito, mas muito rival do povo de Israel na antiguidade, desde a época de Abraão, de Isaac, até a época dos juízes, e logo após os juízes, os reis de Israel, onde os reis de Israel, como Saul e também o rei Davi, enfrentaram os filisteus várias vezes. O povo filisteu, ele é considerado e tido como sendo um dos povos do mar. Por que eles são chamados de povos do mar? Porque até onde se sabe, a sua origem está no mar Egeu. Eles basicamente vieram do mar Egeu, da região do mar Egeu. Eles têm origens indo-europeias. E as escrituras sagradas também vão dizer que eles possuem essas origens indo-europeias, da linhagem de Jafé. As escrituras sagradas vão nos dizer que a origem primordial e nativa dos antigos filisteus era a origem camítica, vindos aí da linhagem de Cam, porém que se misturaram muito profundamente com povos da linhagem de Jafé. Gênesis capítulo 10, verso 13 e 14. Mizraim deu origem aos luditas, anamitas, leabitas e naftuítas. Mizraim era filho de Cam. Patrucitas, casluítas, dos quais descenderam os antigos filisteus, e os caftoritas, Gênesis capítulo 10. O que torna essa passagem muito interessante e misteriosa é que os filisteus traçam a sua linhagem original de Mizraim, filho de Cam. Porém, eles se misturaram fortemente com os caftoritas. Para aqueles que não sabem, os caftoritas, ou Caftor, basicamente é um termo antigo bíblico que se refere aí à antiga ilha de Creta e às ilhas ao redores da ilha de Creta. Ou seja, os filisteus, eles têm suas origens basicamente em uma origem camítica da parte de Mizraim, de Casluim, e basicamente uma mistura de Caftor, da ilha de Creta, dos povos gregos. Muitos especialistas dizem que os filisteus e outros povos do mar tinham basicamente esta origem mista, e a origem detectável neles é a origem indo-europeia, a origem grega, a origem micênica antiga, além também de uma origem anatólica. As escrituras sagradas vão nos dizer que todas as tribos gregas antigas eram descendentes de um patriarca em comum da linhagem de Jafé, e seu nome era Javam ou Yavan, Yavan em hebraico e também em aramaico. Foi ele o progenitor dos povos gregos. Todos os povos do Oriente Médio chamavam e chamam os gregos de Yavan, ou seja, descendentes de Javan. Javan era da linhagem de Jafé. Basicamente a mistura de Javan com aquelas tribos vindas da parte de Mizraim fundaram aí o povo filisteu e vários outros povos do mar. Teoriza-se que os descendentes de Mizraim, dessas duas tribos, dos casluítas e dos patrucitas, migraram para a região de Creta na sua origem inicial e acabaram se misturando fortemente, acabando tomando para si mais origem grega do que da própria linhagem de Mizraim.
Os filisteus, eles aparecem nas escrituras sagradas pela primeira vez em Gênesis no capítulo 10, onde vai falar a respeito de suas origens. A partir daí, então, eles retornam a aparecer em identificações aí de interpretações, como por exemplo, o rei Abimeleque ou Avmelech, o rei Abimeleque que tomou para si Sara, tomou de Abraão Sara para si, porém o próprio Deus foi em sonho para Abimeleque e mandou ele soltar Sara, porque ela era a mulher de um homem que era profeta. Isso está descrito no livro de Gênesis. Curiosamente, este rei Abimeleque, ele é tido e visto como sendo um rei filisteu, ou um rei de algum povo, de alguma população que vieram do mar Egeu. Logo após Abimeleque ser um rei filisteu aparecer a Abraão e tentar tomar Sara para si, porque Sara era uma mulher extremamente bela, o outro rei com o mesmo nome, chamado também de Abimeleque, aparece também na história de Isaac, e ali vê que Isaac era casado com uma mulher extremamente bela e acabou ali também tendo um certo interesse, por assim dizer, por Rebeca. Porém, ele não conseguiu tomar Rebeca para si. Mais uma vez nós temos a aparição de um mesmo rei que também é identificado. Alguns identificam como sendo o mesmo rei Abimeleque da época de Abraão, já outros dizem que no caso esse seria o filho deste Abimeleque primeiro, no caso esse seria o Abimeleque segundo. Nós entendemos que os antigos filisteus e os outros vários povos do mar apropriaram-se de uma língua da região de Canaã, muito provavelmente o fenício antigo, língua que era mais utilizada aí pelos cananeus, pelos sidônios, o fenício antigo, também chamado nas escrituras sagradas de língua de Canaã, a qual também os israelitas, logo após o tempo dos juízes, ou durante o tempo dos juízes, tomaram para si, como está descrito no livro antigo The Ancient Canaanites, The Civilization Before Israelites. Aparentemente, é teorizado que os antigos filisteus originalmente falavam uma língua indo-europeia e depois de se instalarem em Canaã, tomaram para si uma das línguas dos povos de Canaã, dos povos originais de Canaã, os cananeus. Os antigos filisteus e outros povos do mar tiveram um contato muito, mas muito forte com os antigos egípcios. Eles tiveram uma relação muito próxima com os antigos egípcios. Isso sugere, provavelmente, que eles vieram da ilha de Creta diretamente para o Egito e do Egito partiram para a região do Oriente Médio, na terra do Levante. É possível que os antigos filisteus, eles já até conheciam os antigos fenícios, os antigos cananeus, por conta de que os fenícios antigos, eles eram os melhores navegadores da antiguidade. Os fenícios, os cananeus, eles eram os melhores na navegação. E por conta de serem os melhores na navegação, nós temos registros de contato de fenícios antigos com os povos micênicos, gregos e várias tribos pré-romanas, pré-itálicas. A partir de agora, eu estarei citando os 8 povos do mar, as 8 tribos no mar que são conhecidas na história egípcia e também cananeia. E eu estarei falando aqui as identificações através dos seus próprios nomes, para nós conhecermos mais a respeito das origens de cada um destes povos do mar. Mas antes de falar a respeito dos 8 povos do mar, eu quero falar aqui que a Bíblia já falava que os filisteus, que povos do mar Egeu, já estavam na região de Canaã desde os tempos de Abraão e de Isaac, isto é, 4.000 anos atrás e basicamente 3.900 anos atrás. E curiosamente, a arqueologia dizia que os filisteus, que os povos do mar, eles apareceram ali na região do Levante, na terra de Canaã, provavelmente na época de Ramsés II e Ramsés III, mas na verdade nós temos outras provas arqueológicas que dão a entender que eles já estavam lá há muito mais tempo. O antiguíssimo obelisco de Abishemu é uma das provas arqueológicas mais antigas a falar a respeito dos povos do mar. Na verdade, é a prova arqueológica mais antiga de todas a citar um dos povos do mar. E esse povo do mar, no caso, eram os Luca, que são identificados aí como sendo os lícios. A identificação dos antigos Luca é basicamente colocada como sendo os antigos lícios da Anatólia Ocidental.
Logo após os Luca, também nós temos o povo do mar, ou tribo do mar, chamada de Sherdem. Os Sherdem, eles são identificados aí por conta de seu nome. A identificação deles basicamente é colocada como sendo os sardos da Sardenha, da Itália. Logo após, nós também temos os Weshesh. Os Weshesh, geralmente, eles são identificados como sendo os aqueus, os antigos aqueus da Grécia, do Chipre e também da Anatólia. E, basicamente, eles são colocados aí como um dos povos do mar. Logo após, nós também temos os Shekelesh. O termo Shekelesh geralmente é identificado como fazendo referência à antiga Cilícia. Shekelesh, Cilícia, portanto um povo pré-romano, os antigos cilicianos. A Cilícia é uma ilha na Itália. Em seguida, nós temos os Teresh, que também eram uma tribo do mar, um povo do mar, e geralmente eles são identificados como Tarusha, Tarusha Hitita, e a identificação dos Tarusha Hitita é basicamente os antigos troianos. É isso mesmo que você escutou, os antigos troianos. A próxima tribo ou povo do mar basicamente é chamada de Chequer. Os Chequer, eles não têm basicamente uma identificação através de seus nomes, mas por conta de suas vestimentas, tudo indica que também vieram do mar Egeu, por conta de seus capacetes, que tinham basicamente ali uma mesma aparência dos antigos micênicos, aparentemente tendo até mesmo chifres nos capacetes. Logo após, nós temos os Denien ou Danuna, que geralmente são identificados com os Dócios ou com os Dórios, uma tribo grega antiga que geralmente Homero identificava os gregos como Danams. Aí vem aí a ideia de que eles eram gregos, Denien, Danuna, Dórios, Dócios, Danans. A última tribo e a mais famosa por conta de suas descrições nas Sagradas Escrituras são os Peleset ou Peleshet em egípcio e Plishtim em hebraico, que são os antigos filisteus. Os antigos filisteus têm as suas origens no Mar Egeu, na ilha de Creta e também no sul da Europa. Basicamente são esses os 8 povos do mar. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, onde eu trouxe aqui as identificações através de seus nomes, falei um pouco a respeito dos filisteus, de suas aparições na Bíblia. Fiquem todos com Elohim e também um abraço para cada um de vocês que ficou até aqui e até o próximo vídeo do canal.